Oi, pessoal. Novamente estamos aqui falando da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus que eu abri a Bíblia Sagrada diz assim que a tentação de Jesus saiu no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 1 em diante, que diz da tentação de Jesus, né? Jesus, ele passou pelas águas do batismo, ali ele batiza e ali ele começa o seu ministério. E ali a primeira aprovação da vida de Jesus Cristo foi, ele foi conduzido, diz na palavra, né, para o deserto, em espírito, e ali ele foi jejuar, ali ele foi encher da presença de Deus, porque começava a sua trajetória espiritual para pregar a palavra do Senhor. E ali quando ele está ali jejuando, 40 dias e 40 noites, diz na palavra que ele teve fome. E ali quando ele teve fome, ele apresenta para ele o próprio Satanás, o próprio adversário da vossa alma. E ali diz assim para ele, ó, se tu és o filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães e coma. E ali Jesus, ele, na preparação, ele responde para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra de Deus. E ali Satanás, ele não desiste, né? Ele, mais à frente nos versículos, ele fala para Jesus, ele pega Jesus ali em espírito, ele leva ele naquele lugar do pináculo do templo, aquele lugar alto, pináculo, para que às vezes as pessoas não sabem o que é a parte mais alta lá do templo, da igreja. E ali ele sobe ali e fala assim para Jesus, está escrito que aqui você pode saltar, pular daqui, que está escrito que o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito. E ali ele também diz que não podemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, desde quando nós estamos fazendo o que é correto diante de Deus. E Satanás ali também não desiste, aí ele coloca também Jesus num monte mais alto. E ali naquele monte mais alto ele apresenta para Jesus Cristo todos os reinos da terra, né? E ele fala para Jesus, se me prostrares, se adorares a mim, eu te darei tudo isso, te darei todos os poderes. E ali Jesus novamente repreende Satanás com a palavra do Senhor, né? E ali quando Satanás é repreendido, ali a palavra do Senhor diz que Satanás ausenta, sai da presença de Jesus Cristo, e ali os anjos do Senhor vêm e o sustenta, traz para ele a comida que ele estava necessitado, que foi a primeira provação, né, que ele estava com fome. Mas abaixo nos versículos diz que Satanás ausentou, afastou de Jesus por pouco tempo. O que eu quero dizer para você trazendo essa palavra de Jesus? Jesus, quando começa o ministério, a pregação dele do reino, do evangelho, para apresentar para mim, para você, para aqueles que da época passada, apresentar para aquele povo e para todos nós que hoje estamos aqui, os evangelhos, que o evangelho de Cristo é o arrependimento, o conserto e a salvação da nossa alma, não é? Porque se eu arrepender, se eu me consertar, o Deus a quem nós servimos é um Deus de amor, um Deus perfeito, um Deus que ele vai nos ajudar aqui nessa terra, ele vai prover nas situações difíceis,
Ele vai fazer tudo aquilo que você precisa. Às vezes você não precisa nem pedir, mas Ele conhece as nossas necessidades. E Ele vem na hora certa, na hora que você precisa. Mas voltando na palavra do Senhor, olha bem para você ver. Jesus ia começar o trajetório dele espiritual para pregar a palavra. Ele vai fazer o quê? Ele vai jejuar. Ele vai se encher o teu corpo físico. Ele vai eliminar da matéria a carne. E ele vai encher o teu corpo físico do lado espiritual. Porque ele sabia que o trajetório dele seria difícil. Ele sabia que a peleja dele seria difícil. Então ele precisava de preparação. Então a minha trajetória e a sua trajetória não é diferente. Que Jesus Cristo, antes dele sair dessa terra, ele deixa assim escrito também no Evangelho. No mundo tereis tribulação e aflição, mas eu venci, vocês vencerão. Tá vendo? Ele falou da tribulação, da aflição, de tudo aquilo que você ia ter que passar aqui nesta terra, né? Porque na outra, no outro plano, no outro lado, vamos dizer, que Deus está preparando para nós, lá fala que não vai haver mais choro, mais sofrimento, mais enfermidade, mais contenda, não vai haver nada de dificuldades, de tribulações e aflições. Mas aqui nessa terra tem tudo isso. Mas como que eu e você vai se preparar para passar essas tribulações, essas aflições? Olha bem para você ver, Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Só que não é porque Ele nos ajuda que eu sei isso, que eu vou ter que ficar espendurado apenas nele. Ele diz que as coisas possíveis somos nossas e as impossíveis são deles. Então as coisas possíveis eu preciso fazer. Jesus foi fazer as coisas possíveis. Ele vai conduzido para o deserto em espírito. Ele foi conduzido pela vontade de Deus. O que eu quero dizer para você? Tudo aquilo que você vai fazer para Deus, você tem que ser conduzido por Ele, não pela sua própria vontade. Dizer assim, eu vou na igreja, eu vou seguir o Evangelho, que eu vou ter uma vida totalmente sem tribulação e sem aflição. Ele não diz isso. Ele diz que você tem que ir em espírito, ser conduzido por Deus, deixar que Deus te dirija. Imagina bem um homem como ele, igual eu e você, que ele veio, você sabe, como homem, com carne e osso, dores, sofrimentos terrenos igual você. Ele se transformou, ele veio para cá para ser homem igual você. Então ali ele tinha as dificuldades. Você viu que eu li que acabando o jejum e a oração, 40 dias, ele teve o quê? Fome. Então prova que ele era homem igual você. Ele teve fome. Mas não foi a fome, não foi as dificuldades que ele ia de passar que fez ele se entregar para o lado oposto, para o lado da maldade, né? Ele não é um debate, né? Ali ele fala para Satanás a verdade, que a palavra de Deus não é debate. A palavra de Deus eu não posso desconcordar. A palavra de Deus eu não posso aumentar, que diz na Escritura
que nós não podemos aumentar ou diminuir uma palavra da Bíblia Sagrada. Porque se eu diminuir, eu vou ter que prestar conta. Se eu aumentar, eu vou ter que prestar conta. Então, a palavra de Deus, eu tenho que ler ela e eu tenho que transmitir ela como ela é. Não porque eu quero dizer que tem que ser assim, não. Porque Jesus Cristo, ele mostra que o início da trajetória espiritual tem que haver preparação. Será que se eu fosse tirar uma carta de motorista, e ali a carta de motorista, quem que ia me conduzir ali era um instrutor. Aquele instrutor, ele estava me ensinando eu conduzir veículos, né? De repente, aquele instrutor, eu estou dentro do carro, ou dentro de um caminhão, de um ônibus, ou não sei qual a categoria da carta que eu ia tirar, mas de repente um carro, um ônibus, uma moto. E ali aquele instrutor comigo, ali a hora que eu vou virar uma rua, aquela rua é contramão, ali ele não me fala nada. Ali ele deixa eu virar na contramão. E ali eu virando na contramão, vai vir outro de encontro comigo, vai trazer um dano, vai acontecer um acidente. Mas um bom instrutor, se eu virasse na contramão, ele diria para mim: para, você está errado. Você tem que retornar e virar para a tua mão correta. Porque se você andar na tua mão correta, você não vai ter dano. Então Jesus ali, ele fala para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Ali ele é tentado a pular lá de cima do templo. Ele sabia que os anjos, se ele pulasse, os anjos ali o livrava. Mas livrava desde que ele precisasse pular para se salvar. Não pular manipulado por pessoas. De repente, na outra tentação, ele recebe uma proposta de crescimento rápido, uma proposta de matérias, bens, rápido, de poder. Ali ele também recua. Você não precisa achar que, olha, mas se eu tenho algo de proposta, eu não posso pegar? Lógico que você pode pegar. Mas a Bíblia Sagrada diz assim: tudo é lícito aos teus próprios olhos. Mas observe bem o que te convém. Observe bem o que te não traz dano. Aquilo que lá na frente você vai ver que você é um homem, é uma mulher preparada. Uma pessoa que vai ter bons frutos. Uma pessoa que vai ser envolvido por pessoas. Uma pessoa que vai ter uma vida cheia de prazeres. Prazer não é apenas você desfrutar de festas, de lugares bonitos, de comida e bebida. Prazeres é você desfrutar de uma boa amizade. É você desfrutar de uma palavra que alguém vem e fala para você. É você ser rodeado de parentes, amigos verdadeiros, pessoas que são da mesma maneira sua.
Então essa palavra de hoje, essa meditação diz que Jesus se preparou. Então se prepare a cada dia. Examine-se você e diz, olha Senhor, olha Deus, olha Espírito Santo, eu preciso me preparar. Porque eu aprendi que Jesus se preparou. Jesus ele foi jejuar, orar, porque começaria o seu ministério. Às vezes hoje está começando o seu ministério. Às vezes seu ministério já começou faz muito tempo. Mas às vezes o ministério precisa de mais conceitos, mais precisão na palavra de Deus, mais afeto, mais amor. Então, pessoal, se você gostou dessa palavra, dessa mensagem, inscreva-se no canal. Será um canal de bênção, um canal de edificação. E eu creio que apenas será um canal da palavra do Senhor. Como eu disse que o canal será chamado, né? Jesus Lição de Vida. Então Jesus ele vai nos ensinar como nós vamos viver nessa vida aqui, né? Uma vida abençoada, uma vida totalmente cheia de graça e da luz do Espírito Santo de Deus. Amém? Se inscreva e deixa o teu joinha aí se você gostou, para que eu possa ver, compartilhar e ver o que você disse aí sobre essas mensagens. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.